Olá, galera. Hoje eu tô aqui para falar desse livro, O Pequeno Príncipe, e também para falar do filme que eu fui assistir. Essa edição ela foi feita especialmente por causa do filme que vai sair. O autor é Antoine de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry. É uma edição Folha Júnior para criança, adolescente. É a história original, sem nenhum acréscimo de nada. E também vem com as ilustrações do próprio autor. E são... Ai, esse cara da make dele. Esse aqui... Eu vou falar assim pra você que tudo tá dentro do filme, porque não tá. Arrumaram uma história pro filme, para contar a história do livro. Quando eu era pequena eu não li, mas eu sabia que existia o Pequeno Príncipe, mas eu não tinha acesso a essa leitura. Então, assim, foi minha primeira leitura do Pequeno Príncipe. E também de filme, foi o primeiro filme, eu não sei se tem outros. Foi o primeiro filme também. Foi feita pela editora Gallimard Jeunesse .fr. É um livro pequeno, ele tem aproximadamente, vamos dizer aí que umas 115 páginas. Bem espaçados, leve, depende do ponto de vista. Se for para criança, se for uma criança lendo, é uma leitura leve. Se for um adulto, a gente já vê várias coisas que tem nesse livrinho aqui e que fala um monte de coisa pra gente, né? É um livro doce, é um livro tocante. Eu posso falar um pouquinho do livro, sobre uma pequena resenha do que algumas pessoas fez né, resenha, fazem várias resenhas já desse livro, né, durante que ele é feito em 1947, parece que saiu a primeira quando o autor fez. Então, assim, esse resumo que eu encontrei aqui, o mais pequenininho tudo, o romance mostra uma profunda mudança de valores e sugere ao leitor quão equivocados podem ser os nossos julgamentos e como eles podem nos levar à solidão. O livro nos leva à reflexão sobre a maneira de tornarmos adultos entregues às preocupações diárias e esquecido da criança que fomos e somos. Na verdade, para mim, eu fazendo um resumo meu, como eu era muito ligada no Peter Pan, eu era apaixonada pelo Peter Pan. Meu Deus, como eu gostaria de morar na Terra do Nunca. Então, assim, como eles falavam do Pequeno Príncipe, eu fazia associação com o Peter Pan, então eu achava que era alguma coisa assim. Na verdade, é mais ou menos, mas só que o Pequeno Príncipe, ele tem mais o teor de gente grande. Porque ele é pequenininho e ele vive num mundo dele, um mundo só pra ele, só existe ele lá e a flor dele, entendeu? Então, assim, e depois ele sai visitando todos os outros planetas, e cada planeta tem uma pessoa que mora também naquele planeta, é uma pessoa, entendeu? E ele sai visitando e sai recolhendo informação de tudo aquilo que ele está vendo. E aí chega num dado momento que ele vai para um planeta que o cara, ele é geólogo, eu acho. E o cara fala para ele, olha, tem o planeta Terra, que lá sim você vai encontrar um monte de gente, não sei o quê. Aí ele desceu, aí ele pegou o cometa dele e se picou, né, para a Terra. Quando ele caiu na Terra, ele caiu no deserto do Saara. E aí quando ele caiu, quando ele chegou no deserto, ele encontrou uma pessoa lá que era um aviador. O aviador estava arrumando o avião dele que tinha estragado, ele tinha caído lá e tinha estragado. E aí ele chega lá e começa a conversar com esse aviador, né? Com todas as coisas que ele veio já na cabeça e tudo, e ele já chegou lá, a primeira frase que ele fala para o aviador, olha, ei, senhor, por favor, desenha para mim um carneiro, que ele queria ter um carneiro. Aí ele pede pro cara desenhar, pro aviador desenhar um carneiro. Engraçado, nesse livro eu não consigo, eu só tenho um nome
o personagem é ele, tem outros vários personagens, só que nome mesmo, assim, pronome, nome, tudo, é só o dele. O aviador não tem nome. E no filme também. Eu não consegui, não lembro se a menininha tinha nome, nem a mãe, eu acho que não. Não tem nome. Só o Pequeno Príncipe mesmo. Então, aí a história se desenvolve assim, desse jeito, dessa forma. Com o aviador, a comunicação com ele encontra outras várias pessoas, encontra a raposa, encontra milhões de flores. Então, assim, ele desenvolve a história é muito doce, entende? Só que cada vez que ele encontra alguém, tem sempre uma lição para aquilo lá. E o fim do livro é muito bonito, muito tocante. Mas o mais interessante, assim, para mim, né, que sou adulto, que peguei isso aqui, né, 70 anos, eu vou dizer assim que o mais interessante de tudo, para mim, não é nem o livro. Não, é o livro. Vê se vocês não entendem. É o livro. Só que para mim é o autor. O autor para mim é o mais interessante, porque a história dele, a história de vida dele, é uma história de uma pessoa que, pelas coisas que ele viveu, a gente não espera que ele escreva coisas bonitas, assim, doces, para criança, para quem passou por guerra, né? Para quem viveu, combateu na guerra, não vou dizer combateu, mas ele pilotava o avião, ele era um aviador. Então, assim, a maioria das obras dele, ele tem várias obras, não é, essa daqui não é a única, não é Filho Único, entendeu? Ele tem várias outras obras, tudo é relacionado com avião, com mecânica, porque ele gostava demais disso. E assim, e tudo está relacionado, todas as outras histórias estão relacionadas, mas assim, a delicadeza que ele teve de passar uma coisa boa, sendo que no período que ele escreveu isso, ele tinha passado por muita coisa ruim, entendeu? Então, assim, é incrível que de como um limão ele fez uma limonada, entendeu? Mais ou menos isso. Então, para mim, o mais interessante é essa relação do autor com a coisa boa. É incrível, assim. É incrível. Então, tipo, a lição maior para mim é disso, né? Do amargo, do tempo. Não vou dizer que ele passou muita coisa. Não vou dizer assim que ele foi uma pessoa judiada, que passou nada disso, porque se você entrar na Wikipedia, você vai ver assim várias biografias diferentes. Até a biografia que tem nesse livrinho dele aqui, no final tem uma pequena biografia dele, é totalmente diferente, tem muita coisa diferente do que está na Wikipedia. Então, assim, mesmo assim, eu acho muito incrível ele ter escrito uma coisa dessa. Incrível, incrível. E os desenhos? Que coisa mais delicada que são esses desenhozinhos. Ah, gente, que maravilha, viu? Maravilha, maravilha. E o pior é o seguinte, né? Quando eu era pequena, eu imaginava que a gente morava assim. Não assim, em cima. Ele conseguiu desenhar a pessoa em cima da terra, né? Só que eu não achava, antes de eu entender as coisas, eu não achava que era assim que a gente morava. Eu achava que a gente morava aqui dentro, entendeu? E aí eu falava assim pro meu pai, eu falava, ô pai, mas tinha aquela história, né? Que, o homem foi pra lua e aí eu falava assim pra ele, mas ô pai, mas como que essas pessoas são inteligentes, né? Ele falava, por quê? Não, porque assim, eles saem e eles entram pelo mesmo buraco. Como que eles conseguem entrar pelo mesmo buraco? E meu pai não conseguia entender. Ele falava, mas pelo mesmo buraco? Como assim? Aí eu falava, eles vai, sai, entra pelo mesmo buraco. Meu pai nunca conseguiu explicar pra mim, olha, demorou anos depois, assim, que eu tava na escola já. Demorou anos que eu fui entender. E quando eu fui entender, eu já tava grandinha, né? Aí
eu voltei no assunto com meu pai, entendeu? E eu falava assim, pra ver o que ele ia falar pra mim, né? Depois do que na escola tinham falado, eu queria saber se era aquilo mesmo. Eu fiquei perturbada. Aí eu cheguei a uma conclusão, que o meu pai ele não acreditava que o homem tinha ido para a Lua. Então ele não sabia me responder o que eu precisava entender. Ele não conseguia me responder porque ele também não sabia. Então assim, caraca, ó, cultura das melhor qualidade, entendeu? Coitado do meu pai, ele fez o que ele podia fazer. Mas ele não acreditava que o homem tinha ido para a Lua. Ai, ai, tá. Eu fiz só 3 anotaçõezinhas, porque ele era inteiro muito bom. Ok. Aí eu vou falar do filme. O filme, ele é excelente e é muito engraçado o filme, porque vai muita criança, né? Muita criança pequena mesmo, de 6, 7 anos. E aí eles são super educadinhos dentro do cinema. Então começou o filme, e eu acho que eles já tinham, né, lido tudo. Começou o filme, e quando a menininha pega um pote lá, dentro do filme, pega um pote de moedas assim, enorme, e começa a, a guardar as moedas, né, a contar e guardar, que ela começa a achar assim, a espadinha, aí começa a achar a bolinha e o pequeno príncipe dentro do meio daquelas moedas lá. Aí eu só escutava assim lá do meu lado e atrás. Olha papai, o pequeno príncipe tá ali, ele vai achar, olha papai. Tipo, as crianças já estavam esperando, sabendo. E eu fiquei assim, antes dela achar, né? Eu fiquei assim, escutando e falando, então, Lucas. As crianças estavam mais inteiradas do que eu do filme, entendeu? Elas entenderam mais a história do que eu. Elas viram o livro e o filme com o olhar de criança, entendeu? A minha percepção do filme foi diferente. Então, assim, para mim foi super interessante ver que eles acharam um meio de contar a história que pega o adulto, pega a criança, porque eles colocam uma mãe aparentemente é uma mãe solteira que tenta criar uma filha nas melhores condições possíveis, tenta que ela seja um ser humano exemplar, mas só que para isso ela mecaniza, ela coloca tabelas, mas só que assim, o que ela faz, eu me vi, eu mesma, porque assim, a criança tem horário para tudo, 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 ela não tem horário nem para ter amigo, ainda ela fala assim, se daqui você cumprir tudo isso daqui, que você precisa cumprir, no próximo verão, você vai ter às sextas-feiras 1h30 para não sei o quê, para ter um amigo, entendeu? Ela não tem tempo para nada, porque ela tem que estudar para entrar no colégio, né? É muito difícil de entrar e tudo. Então, assim, aí a hora que eu vi aquele tablô, o quadro, e eu via os horários, aí eu na hora bateu assim em mim, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu sou igual a essa mulher. E eu não tava achando errado a mulher, no começo, a mulher colocando horário para tudo, porque assim, a casa teve um probleminha lá na casa, a criança ela conseguiu resolver tudo, entendeu? Ela viu tudo, resolveu tudo na hora, quando ela foi falar, olha, eu tenho que fazer isso, ela falou, não, não precisa porque eu já fiz. Então, assim, é uma criança que ela pode resolver as coisas, entendeu? Se acontecer alguma coisa, ela sabe o que fazer. Então, assim, no princípio eu achei super válido o que ela estava fazendo. Só que daí quando apareceu o aviador e quando eu fui ver que a criança não tinha tempo para nada mesmo, e que eu olhava no quadro e me via lá, porque eu tenho horário para acordar, tenho horário para comer, eu tenho horário para tudo. Se alguma coisa me sai fora daquele horário meu ali, eu fico super agoniada, eu perco até o caminho, me estressa, me nerva. Não, eu vivo a base de horário, entendeu? E é a mesma coisa aquela criança. Agora, imagine se eu tivesse crescido sem respirar. Não ia dar, entendeu? Realmente, eu acho que ela estava correta no jeito que estava criando, mas nem tanto.
deve ter mais outras coisas, outros meios que deve se fazer, digamos assim. Bom, e foi isso. E eu amei o filme. Excelente. Bonito mesmo. Filme pra ver. Eu gostaria de ter conhecido essa história quando eu era pequena. Eu gostaria de ter visto esse filme quando eu era pequena. E outra coisa que eu tenho pra falar do filme é a qualidade de imagem. Gente do céu, é incrível a qualidade da imagem. Porque ele é feito, na verdade, eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção, mas não foi feito nada disso. É tipo esses desenhos da Pixar e tudo, porque ele é um desenho, ele não é um filme, mas só que assim, a realidade das coisas é muito igual. Então, assim, dá pra você ver perfeitamente a transição, assim, de quando o aviador tá lembrando da história e contando pra criança, porque quando ele tá lembrando, parece que o Pequeno Príncipe, ele é feito de as lembranças que ele tem é feita de tecido, papel de seda. Muitas das vezes eu vi, a carinha dele parece que é feito de papelão, sabe, cartão mesmo, é papelão aqueles que a gente lixa. Outras vezes me parecia um pouco de gesso moldado, a carinha dele. As roupas eram tecido, mas na maioria das vezes era papel, aquele papel celofane pintado. A raposa, é, a raposa da criança era igual a, né, o Dudu, que eles falam que o Dudu, aqueles bichinhos que a criança anda pra baixo e pra cima. Mas a raposa da lembrança dele é feita também desse papel celofane, aquela coisa assim, lindo, lindo, lindo. A, a imagem, a limpeza da imagem, quando aparece as cenas que parecem real, né, da casa e tudo dele, fantástico, os objetos, as cores, tudo, fantástico. Quando eu vi aquilo, na hora, sabe de quem que eu lembrei? Do Steve Jobs. Porque eu li também, eu escutei, na verdade, outro dia eu conto sobre ele. Escutei sobre a biografia do Steve e lá fala também com uma delicadeza sobre a, essa coisa de designer que ele teve e também o quanto ele foi importante para aprimorar todos esses desenhos da Pixar. Então, assim, eu acho que o Steve, cara, com aquele talento que ele tinha para olhar e para conseguir saber o que era melhor para aquilo, para ficar real e de tudo, eu acho que ele ia dar uma enorme ajuda. Não que eu tô falando que ficou ruim, ficou ótimo. Só que eu acho assim, se essas pessoas de agora conseguiu fazer isso, imagina com um cara talentoso como o Steve fazendo. Olha, eu fico. Tem muita gente boa que foi embora que, nossa, eu acho assim que deveriam dar mais vida assim para eles, sabe? Mais anos de vida. Um cara desse, não faz ele com 60 anos, pelo amor de Deus. Dá mais 60 ou 120 para ele, porque é tão talentoso, tanta gente com talento que vai embora, é tão triste, né? Nossa, eu vi aqui agora, tá vendo isso aqui? Menino, toda vez que eu saio é uma porrada atrás da outra. Eu me estabaco. Fui passar, antes de chegar no cinema, eu fui passar na catraquinha e eu não prestei atenção, porque eu tava tão louca, assim, sem saber pra onde ir, porque o shopping que eu fui era tão grande, só que tá em construção, e eu fiquei tão doida que eu não vi tanta gente, então eu achei que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia que tava em construção. Aí eu fui passar na catraca, assim, e passei a minha cartinha, né, pra entrar, né, pra entrar no negócio. A porta, ela é de vidro, mas ela fechou assim na minha cara, ela fez assim, pá, que eu voltei pra trás, ficou só meu braço, assim, enganchado, sabe? E eu saí tão atordoada que eu só fui prestar atenção, quase quebrou meu braço, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ficar roxo. Olha, menina, quase quebrou minha mãozinha. Povo louco. Eles fazem umas portas tão doidas aqui.
Credo, Maria. Eu, hein? Bom, então é isso. Adorei o filme. Recomendo super. Vão e assistam. Só que assim, se vocês puderem, eu acho que seria necessário, principalmente para pessoas como eu que nunca leu o livro. Necessário. Vai lá, lê o livrinho rapidinho, cara. Rapidinho você lê ele, lê o livro e vai assistir o filme. Recomendo demais, demais, demais. E se puder também, quando você terminar o livro, dá uma olhadinha na Wikipedia, dá uma olhadinha não na obra, mas na biografia resumidinha do autor, entendeu? Do Antoine. Porque vale a pena para ver, para você fazer esse, quando você vê a obra, vê o filme, e depois você pensa nele. Pensa no autor, no escritor, na pessoa que escreveu toda essa delicadeza, toda essa fofura. E vê se você consegue encaixar todo esse mundo em uma pessoa que teve que passar por guerra e tudo mais, não sei o quê. Tô falando que ele foi Salvador. O que você vai pensar, Giz? E no fim, não se esqueça que ele, eu não sei se ele, até agora eu não sei ainda. Eu tô ainda totalmente assim perturbada com o fim do Pequeno Príncipe e com o fim do autor, porque o autor ele sumiu. Ninguém teve notícia dele depois de um tempo. Uns falam que o avião dele caiu e que ele não conseguiu sair vivo dessa. Outros falam que acharam anos depois o destroço do avião e que ele estava vestido com a roupa da força que tinha um uniforme vestido, não sei o que tinha caído, mas ninguém tem certeza de nada. Simplesmente o cara desapareceu como a história dele, entendeu? Aí eu não sei se ele foi vítima da própria história ou se é a história que foi vítima dele. Até agora, e eu acho que eu vou levar isso para a eternidade, sem saber a resposta. Se ele era o Pequeno Príncipe ou o Pequeno Príncipe que está com ele, ou não sei. Diga para mim o que vocês pensam depois que vocês lerem e verem o filme, tá? Ó, eu fico por aqui com esse livrinho, com o filme. E. Ai, com muito amor que eu vou hoje. Vou dormir. Vou dormir com o Pequeno Príncipe na cabeça. Meu Deus do céu. Oh, coisa mais linda. Oh, beijo. E beijo pra vocês também, tá? Fica com Deus. Tchau.